Há mais de meio século, as competições de automobilismo esportivo têm atraído multidões de pessoas para o Japão, mas um grande prêmio se destacou muito na opinião dos fãs do esporte em si. A corrida de 1964, que foi realizada em Suzuka, naquele dia o Skyline passou a ser uma lenda. Uma série de Skyline GTs estava alinhada para competir na categoria GT2 e os sedãs modificados para pistas estavam prestes a fazer o impensável: desafiar campeões estrangeiros consagrados, porém pouco os Skylines não participaram da corrida. Para validar uma inscrição num evento de automobilismo, algumas organizações pedem que algumas unidades do carro sejam fabricadas, e aqui não foi diferente. Para participar dessa inscrição, uma centena de unidades deveria ser fabricada, da versão da produção deveria ser fabricada ainda pela Prince Motor Company, o que posteriormente se fundiria com a Nissan. Ela produziu apenas o volume mínimo que era necessário para a época. O Skyline GT tinha a frente mais longa, motor de 6 cilindros Enia e tripla carburação, resultado da criação do engenheiro-chefe Shichiro Sakurai. O carro 39, que estava sendo pilotado por Yoshikazu Tsunako, recordava-se ainda à primeira vista do modelo modificado, parecia muito perfeito. Ele dizia que o balanço da carroceria era muito ruim e os pneus ficavam um pouco para fora, o que faziam que eles tinham que dar uma improvisada no drift. Porém, isso tudo acabou jogando muito a seu favor, porque depois de algumas voltas de aquecimento, o Tsunako percebeu que o carro tinha algo muito especial. Ele disse que ao completar uma volta em 2.47 em tempo, teve o orgulho de dizer que aquele era o carro mais veloz de Suzuka. O sedã Skyline praticamente tinha o mesmo que ser rápido. Um dos competidores da época era o Porsche 904 Carrera GTS. Era o carro alemão que chegava com uma reputação de peso. O Skyline não conseguiu superar o desempenho do Porsche, pois ele atingiu uma máxima de 250 km. Porém, o Tetsu Ikuzawa, o piloto e colega do Tsunako, conseguiu ir além da manobra que jamais seria esquecida no Japão. Um pouco da curva fechada, o Ikuzawa ele acabou ultrapassando o Porsche, e foi aí que todo mundo pensou que ele era o cara. A ultrapassagem do Porsche levou todos que estavam no evento lá de Suzuka e praticamente do Japão ao delírio. O carro alemão terminou com o título no final da prova, mas os Skyline se classificaram de segundo ao sexto lugar e Tsunako ficou em segundo com a usada manobra do Ikuzawa. Yoshiyuki, que é o ex-CEO da Nissan, lembra que aquele dia foi decisivo no rumo da carreira, porque o ano de 64 marcou o início do automobilismo esportivo no Japão e a Nissan sempre foi a pioneira na categoria. Ele praticamente se tornou um herói nacional, um piloto veterano que em Daytona, quase 30 anos depois, também considerava com Skyline um ícone. Mesmo que o resultado em Suzuka em 64 não tenha sido uma vitória, a ousadia inspirou o desenvolvimento dos carros da Prince, o R380 Series, que venceria um grande prêmio 2 anos depois, deixando um Porsche para trás. E que em 66, aquele mesmo carro que ganhou o prêmio, o R380, quem estava no volante era o Tsunako. E o número 39 era tão significativo que nos dias de hoje um grupo de voluntários doar centenas de horas de trabalho para restaurá-lo, trabalhando no centro histórico da Nissan lá em Zama. E assim começou a lenda do Skyline, que pendura por 12 gerações do modelo. E também serve de homenagem ao engenheiro-chefe Sakurai, que acabou falecendo em 2011. Pressa F aí no chat e vamos de next. Deixando um legado de inovação e empolgação que se mantém até os dias de hoje. Nós tivemos praticamente o Nissan Skyline 2000 GTR, né? Vamos dizer assim, o primeiro GTR. Ele foi lançado 2 dias antes do segundo Grande Prêmio do Japão em 64. Foi necessário um trabalho ininterrupto para produzir as 100 unidades mínimas necessárias para que o modelo fosse validado como competidor na corrida. A história sobre como o 2000 GT bravamente partiu para cima de um Porsche logo se espalharia pelo país, dando início à lenda do Skyline. Bom, poderia falar, mas tem muito GTRs, tem muitos Skylines, então eu vou falar dos mais icônicos. R32 ele foi lançado em 89, onde ele também participou da sua primeira competição na corrida de abertura do All Japan
Championship. Em março de 90, nas 4 temporadas que se estender até a última edição de 93, o GTR conquistou o recorde espetacular de vencedor de todas as 29 rodadas. Este Callsonic Skyline número 12 foi vitorioso de 90 a 93. O GTR original em si, ele tinha um motor Twin Turbo de 6 cilindros com AWT, capaz de entregar potência de 280 cavalos, adotando novamente a sigla GTR, que aliás significa Gran Turismo Racing. Vale lembrar que também o apelido Lodzilla também foi atribuído pela primeira vez a essa versão em uma publicação australiana sobre automobilismo, chamada Wells. Já a versão R33 teve muitas críticas quanto ao peso, o que veio a ser revista na versão R34. Vamos pular do R33 porque eu não gosto do R33, mas tô brincando, ele manteve praticamente as mesmas características do 32, porém teve um grande acúmulo de peso, o que veio agora aqui no R34, que foi uma versão considerada muito dominante, que foi produzida de 99 a 2002. Nesse período, a versão base teve atualizações tecnológicas que tornaram o Godzilla mais agressivo, também mais caro. A princípio, o motor Twin Turbo de 6 cilindros em linha entregava 276 cavalos de potência com um AWT Full Time, um display multifuncional em LCD que exibia as informações do motor bem à frente do motorista. O apogeu do R34 se demonstrou na versão preparada para o Paul Walker em Velozes e Furiosos 4. O GTR Skyline utilizava no filme, estava equipado com motor 2.6 Twin Turbo de 6 cilindros a gasolina, capaz de gerar 550 cavalos de potência, gerenciando por um câmbio manual de 6 marchas com tração nas 4 rodas. Também é importante mencionar que em 2001 uma nova geração de Skyline surpreendia com o motor V6. O tradicional nome da sequência foi rompido, sendo que essa versão de Skyline nomeada para V35, que foi a ideal em si. Porém, o carro era muito mais luxuoso do que esportivo e não teve uma aceitação muito boa no mercado. A mídia também fez com que as versões anteriores em outubro de 2001 e a Nissan acabou apresentando o Concept no Salão de Tóquio. Nele as características esportivas eram ressaltadas e que acabou animando o público que não tinha aceitado as mudanças do Skyline V35. Por exemplo, faltavam características clássicas, como lanternas redondas na traseira, entre inúmeras outras coisas. Em outubro de 2005, novamente no Salão de Tóquio, um protótipo veio trazer mais luz sobre a nova versão do super esportivo e algumas vias da concretização. Esse protótipo foi apresentado no Salão de Tóquio com as características clássicas que lhe trouxe o nome de R35. Porém, altamente inovador, o Godzilla surge mais uma vez sendo apresentado no Salão de Tóquio de 2007. A grande inovação certamente foi o motor, que foi o V6 biturbo de 3,8 litros, capaz de entregar potência de 492 cavalos a 6.400 RPM. O super esportivo praticamente era capaz de chegar aos 100 km em 3,2 segundos. O GTR nunca parou de evoluir. Vamos pegar, por exemplo, o GTR nos dias atuais, contando cerca de 595 cavalos e 65 kg de torque a 5.800 RPM. Ou seja, diminuiu praticamente a rotação que ele vai entregar a sua potência máxima. Sem contar que a tecnologia do R35 é incrível. Aquele sistema de compressão variável que tem do virabrequim erguer e o fazer os pistões erguer, aquilo lá a Nissan inovou e muito. E o GTR vem de tradições já de corrida, ou seja, ele é um carro de rua, mas também é feito com um carro de pista. A gente pode ver também inúmeras competições até hoje o R35 participando. E também não podemos esquecer da icônica cena do Initial D, onde tem uma competição do R32, onde o Keiichi Tsukiya está falando com o Bunta.